Olá, concurseiros, sou o professor João Paulo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu vou dar uma dica hoje em relação à prova de técnico legislativo da Assembleia, ok? Que vai acontecer ainda. O concurso ainda está suspenso, mas vamos aqui. Então, na prova de língua portuguesa, eu tenho aqui o primeiro. Então, no tópico de compreensão de texto, nós vamos ver duas questões. E o que vai ser a compreensão de texto? Na verdade, é uma análise, né, dos dados, né, que foram escritos. Então, é uma análise mais direta. A gente não vai precisar interpretar, né, a gente não vai precisar inferir. Normalmente, as afirmativas vêm assim: de acordo com o texto, o autor afirma que, o autor sugere ainda que, segundo o texto está correta, né? Então são afirmações mais diretas, a gente não precisa fazer uma interpretação, certo? É só compreensão, ou seja, analisar os dados que estão expostos no texto. Então vamos aí à análise das questões. Então, como exemplo, eu peguei aqui a prova da Defensoria Pública da União, e nessa questão 6 a gente pode ver um exemplo de compreensão. Ele pergunta assim, ó: a substituição de ratificado, linha 28, por confirmada manteria a coerência do texto, embora seu sentido fosse alterado? Então vamos ver aqui, ó, linha 28. Então tem assim, ó: foi o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 5.478, de 1968, que criou a simples afirmação da pobreza, ratificado pela Lei número 7.510, de 1986, que deu nova redação a dispositivos da Lei número 1060 de 1950. Então o que diz aqui? Ó, ratificado quer dizer realmente confirmar, ok? Então esse ratificado está fazendo referência ao artigo 1º, ok? Beleza. Se eu trocar por confirmada e colocar bem aqui confirmada, eu faço referência, no caso, à simples afirmação da pobreza, confirmada pela Lei número 7.510. Então, assim, a substituição manteria a coerência? Sim. E, embora seu sentido fosse alterado? Sim. Por quê? Porque confirmada ia concordar com a simples afirmação da pobreza. Então, manteria também a coerência, embora o sentido fosse alterado, ok? E na questão 7, eu tenho aqui, ó, a supressão da vírgula empregada logo após prerrogativa na linha 41 manteria a coerência do texto, embora alterasse seu sentido. Então vamos aqui na linha 41. Então eu tenho aqui, ó: mediante simples afirmativa, postular as benesses dessa prerrogativa garantida pela Constituição vigente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essa simples afirmativa, e entre vírgulas eu tenho postular as benesses dessa prerrogativa, ok? Que funcionaria como um aposto, né? E eu tenho aqui garantida pela Constituição Federal vigente. Então, se eu tiro essa vírgula, essa garantida, né, estaria fazendo referência à prerrogativa, certo? Enquanto que com as duas vírgulas eu tenho essa palavra garantida pela Constituição, né, esse adjetivo aqui, fazendo referência, né, à palavra afirmativa, ok? Então, se eu tiro a vírgula, esse adjetivo aqui garantida, né, passa a ser a concordar com prerrogativa, ok? Que antes estava concordando com afirmativa. Então, a questão 7 diz assim: a supressão da vírgula empregada logo após prerrogativa manteria a coerência do texto? Manteria. Embora alterasse seu sentido? Exatamente. Então, tanto a 6 como a 7 são corretas, ok? Muito obrigado aí, pessoal. Só uma dica aí para o concurso da Assembleia Legislativa, né? Só para a gente ver como é que funcionaria o conteúdo de compreensão de texto. Obrigado, até a próxima.